Boa noite, meus irmãos, a todos que estão conosco na sala e todos aqueles que nos amparam vibrando à distância. Depois da fala da Donda, eu me indago o que mais eu teria a dizer. A Donda foi de uma felicidade que eu creio, ela teve o privilégio de ler em teleprompter, apresentado pelo Emmanuel no momento em que ela estava falando. Porque quando a Donda suscitou reflexões acerca da fragilidade, ela trouxe como contraponto a fé, estruturando a essa fé de forma racional, em nada mais, nada menos do que no Evangelho do Cristo. Por que o Evangelho do Cristo? Porque, a despeito de não ter sido por ele escrito uma linha sequer, esta obra virtuosa que nos acompanha e alimenta os espíritos emanou exclusivamente daqueles que prestavam a atenção não apenas nos passos, mas nos exemplos, e, sobretudo, tinham a capacidade de ouvir, meditar, introjetar e materializar os exemplos que nos edificam quando nós ousamos amar o amor propalado pelo Cristo. Nessa perspectiva, nós nos deparamos com seres luminosos que, vez por outra, aqui aportam nesse orbe terreno e, ainda que não mantendo vínculo com o contexto de provas e expiações, externam esse amor incondicional através do profícuo labor materializado por obras mil, dentre os quais ninguém menos do que o nosso amado Allan Kardec. E Kardec, ao se debruçar sobre as inquietudes que transcendem o material, travou um colóquio com os nossos irmãos mais adiantados, de sorte a materializar impressões de um mundo cuja matéria não é tão densa como a do mundo no qual estamos inseridos circunstancialmente. E Kardec nos trouxe, através da Gênese, capítulo 3º, um tópico ao qual denominou o bem e o mal. E fez consignar naquele capítulo um trecho que é muito elucidativo para a nossa compreensão acerca desse bem e desse mal. Quando consignou, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar de seus atributos. Logo, concluindo na sua veia racional, o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Vejam que conclusão maravilhosa. Em uma linha, Kardec de imediato afasta de forma definitiva a possibilidade de nós erguermos bandeiras, nos denominando cristãos, mas atuando de forma malévola. E Kardec, como não poderia deixar de ser, assistido por esses espíritos, cuidou de tratar de modo pormenorizado como que nós poderíamos lidar com o bem e o mal, discernindo de modo definitivo, de forma a erigirmos o Cristo como, de fato, o farol a nos guiar nas trevas noites afora. Então, em O Livro dos Espíritos, na questão 629, indaga Kardec: que definição se pode dar da moral? Ao que respondem os nossos irmãos: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus.
aqui nós paramos um pouco para ressaltar que o Espiritismo é efeito da observância dos efeitos dessa lei divina. O Espiritismo não é concebido como a ciência humana mundana. O Espiritismo é efeito de observação daquilo que se nos revela de forma estável, imutável. E se assim o é, de imediato nós podemos compreender que o mal jamais poderia advir de Deus, por uma única e simples questão. Se assim o fosse, não haveria a sua transformação. Mas como Deus é extraordinário e nos compreende, porquanto fora Ele próprio o nosso Criador, Ele é o nosso Criador, não fora, Ele é o nosso Criador, Ele sabia, em verdade, que se nós tivéssemos a capacidade de verificar a mutação do mal em direção ao bem em nós próprios, nós poderíamos concluir como Kardec o fez. Só o bem teria origem em Deus, porque uma vez implementado, jamais seria transformado de volta ao que outrora fora concebido como mal. Então, prosseguindo, os espíritos dizem: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, meus irmãos, de maneira inequívoca, nós agora temos de maneira muito clara, porquanto inequívoco, como eu já disse, que só há bem quando esse bem nos acolhe e, ao mesmo tempo, abraça a tudo e a todos. Se assim não é, haverá uma interlocução de interesse próprio a mediar, ou seja, falsear o campo da nossa percepção, nos trazendo o bem e dirigindo a outrem o mal. E aí, então, Kardec, na 630, indaga: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta é: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Veja que não há espaço para negociação. E aí, então, considerando a argúcia da inteligência de Kardec, ele então arremata: estando sujeito ao erro, na 632, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Ou seja, ele vai arrematar com essa questão. E aí a resposta não poderia ser diferente. Os espíritos cuidam de trazer Jesus como nosso modelo e guia para referência inaudita e, portanto, da qual não podemos nos distanciar. E respondem: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Aí está, meus irmãos, a proposta para que nós tenhamos meios para discernirmos entre o bem e o mal. Se aquilo que fazemos a outrem comporta a acolhida da mesma forma como imaginamos estando realizando o bem, estamos de fato realizando o bem. Se nós já temos algum tipo de cautela para não termos de volta esse efeito, alto lá. Estamos em processo utilitarista, nos aproximando da volubilidade do homem e nos distanciando da imutabilidade do Cristo. Portanto, negando a nós mesmos o pão da espiritualidade e nos aproximando do pão tão somente para a carne. Nós teríamos muito mais a dizer, mas eu estou vendo que já está um pouco adiantado, eu estou empolgado, vou desenvolvendo essas reflexões. Eu gostaria apenas, para finalizar a minha fala,
de ressaltar mais uma vez que, a partir do momento em que a inteligência racional eclode no ímã das nossas almas, nós atraímos a possibilidade de agirmos livremente, através do livre-arbítrio, e, portanto, começamos a responder por nossos atos. E se assim o fazemos, é imprescindível compreendamos que as forças do instinto e da paixão têm razão de existirem, mas não podem se confundir jamais com o ato de inteligência, porque é através da inteligência que nós alcançaremos o domínio das paixões. E quando delas nos distanciarmos, certamente estaremos mais próximo do bem, lembrando, quem sabe, na forma de lição, do abraço de outrora com o mal. Muito obrigado, meus irmãos. Sintam todos-se abraçados.